noite a todos os irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Fico feliz que você possa estar aqui hoje na casa de Deus, junto conosco, podendo adorar e engrandecer o nome do nosso Santo Deus. Hoje é um culto especial para nós, o culto de quarta-feira, onde com certeza tem no seu coração o seu pedido, o seu agradecimento. Logo mais teremos esses momentos aqui com a igreja, com cada um de vocês também. Eu queria convidar os irmãos a cantarmos junto o hino 421. Amém, que bênção. Vamos colocar os joelhos então, para falarmos com Deus.
Santo Deus, querido Pai, Todo-Poderoso, que habita nos altos céus, graça te damos, Pai de amor, por tantas bênçãos que o Senhor concede em nossas vidas, pelo cuidado, pelo amor, por Jesus Cristo ter nos salvado. Obrigado também porque estamos aqui na tua casa de adoração, para mais uma vez engrandecer e louvar teu bendito e santo nome. Quero pedir, Senhor, uma bênção especial aos nossos dízimos, às ofertas, ao doador também, que o Senhor possa abençoar, abrir a porta dos céus na vida de cada um deles também. Pedimos também, Pai querido, a bênção muito especial para quem é a irmã Marisa, que irá abrir a palavra, que ela possa ser totalmente conectada com o Espírito Santo e as suas palavras possam ser direcionadas ao trono de Deus para a nossa necessidade de hoje. Ajuda-nos a colocar em prática cada dia mais nas nossas vidas, é que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus, amém. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Nesse momento agora, nós teremos um momento bem importante, bem especial, onde você possa estar compartilhando com o seu irmão aqui o seu pedido e o seu agradecimento. Aí no final a gente estar orando aqui para todos os pedidos. Então a gente pede que possa fazer um grupo aí com no máximo 4, 5 pessoas, para que a gente possa fazer bem dinâmico aí. Então pode ficar à vontade, escolhe o seu grupo, no máximo 4 pessoas aí, para não 5 talvez, e para a gente possa compartilhar os pedidos e agradecimento, tá bom? Aí uns 5 minutinhos ali, 8 minutinhos, acho que a gente consegue estar realizando isso, tá bom?
Boa noite aos irmãos, que eu ainda não cumprimentei. Que Deus possa estar com cada um de nós aqui presente, né? E também com os irmãos que estão em casa, que não puderam vir. Hoje eu escolhi para nós meditarmos, vou compartilhar com os irmãos uma meditação do pastor Mark Phelan. Gosto muito das meditações do pastor Mark Phelan. E nós estamos num momento bem oportuno para essa meditação. Uma época de guerra, uma época de final de tempos, uma época difícil. E o texto para nós meditarmos hoje, para nós iniciarmos a nossa meditação, está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Do versículo 7 ao versículo 11. Mas antes eu convido os irmãos para fecharmos os olhos e de como estamos, elevar mais uma prece ao Senhor. Todo-Poderoso e Santo Deus, neste momento, Senhor, nós estamos com a Tua palavra aberta. Pedimos a Tua unção, a unção do Teu Santo e Bom Espírito, para que possamos ter entendimento e sabedoria da Tua palavra, para viver, praticar na nossa vida diária. Por favor, Senhor Deus, perdoa meus pecados, reveste-me de entendimento, sabedoria e humildade. Em nome de Jesus, amém. Do versículo 7 ao versículo 11 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei. Achareis, né? Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, sendo vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O cenário que nós vamos estudar hoje, que nós vamos meditar, encontra-se na Segunda Guerra Mundial. Vamos retroceder até a Segunda Guerra Mundial. Os bombardeiros de Hitler estavam estacando as posições das forças aliadas. Sua divisão de tanques estava avançando através da Europa. As forças aliadas estavam encurraladas no Canal Inglês. Retroceder-se parecia impossível. Winston Churchill cunhou a famosa frase nessa noite. Ele disse: nesta noite as luzes da Europa se apagaram. De fato, as luzes estavam apagadas, mas nesse momento de crise, algo notável aconteceu. E até hoje, os historiadores, os cientistas têm dificuldades para explicar o que aconteceu naquela noite. Começou a chover muito naquela noite. Uma chuva muito forte, uma chuva torrencial. Era algo extraordinário naquela época do ano. Naquela época não tinha chuva, não era época de chuva. Ainda mais uma chuva tão forte e torrencial. A intensidade da tempestade reduziu tremendamente a velocidade dos tanques de Hitler. O manto de neblina que cobria o Canal Inglês se ergueu. Winston Churchill aproveitou aquela pequena oportunidade e milhares de soldados aliados que estavam encurralados nas praias foram evacuados, fugiram. Todos fugiram. Deu tempo deles fugir. Agora a história não revelada é a seguinte. Esta é a história revelada. Todos comentam que deu uma chuva forte, que os tanques, ficou lá parados, não conseguiam sair porque tinha uma neblina muito forte. Essa é a parte revelada. Mas agora vamos saber a parte que não foi revelada. Durante várias semanas anteriores, as luzes das igrejas rurais estavam acesas através de todo o Canal Inglês. Os pastores haviam convocado os membros de suas igrejas para orar.
Eles foram a centenas, homens, mulheres, crianças, buscarem a Deus. Incessantemente intercederam para que Deus operasse um milagre para mudar o curso da história da humanidade. As repartições públicas foram fechadas para oração. Ao meio-dia, o parlamento britânico também paravam para orar. Nas escolas, os professores tiravam tempo para orar, para fazer oração. Eles precisavam de um milagre, eles precisavam que Deus intervisse. E eles clamaram, clamaram e clamaram, até que Deus interviu. Naquela noite, que Winston Churchill achou que que era o fim, não ia conseguir se libertar, que a Europa inteira estava condenada. O canal inglês não tinha saído. O canal inglês estava todo encurralado. O Hitler já tinha encurralado todos aqueles soldados. E então, aquela chuva torrencial, numa época que não tinha chuva, depois daquela chuva torrencial, uma neblina, os tanques atolados, ninguém enxergava nada, mas quem morava ali conhecia bem aquele local. Foi assim que Winston Churchill conseguiu fugir com os seus soldados. Essa foi uma das muitas histórias que a oração fez parte. A outra história que a oração também venceu, onde Deus deu a vitória para o seu povo, foi 45 anos depois da Guerra Mundial. Agora é o ano de 1989, onde os filhos de Deus, as igrejas, se reuniram para orar novamente. Desta vez no país da Alemanha, onde a Alemanha foi dividida na parte oriental e na parte ocidental. Nenhum podia passar para o lado do outro. E aquele dissidente que tentasse chegar próximo do muro era fuzilado. Mas todos os cristãos da Alemanha já não suportavam mais aquilo. Quem tinha parente do lado oriental não podia passar para o lado ocidental. E assim vice-versa. Quem chegasse próximo do muro de Berlim, do muro lá que separava as duas Alemanhas, eram fuzilados. Mas aqueles irmãos não se contentaram com isso. E esse governo foi um dos mais totalitários da Europa, que foi o da Alemanha. Então, em 1985, um grupo de cristãos iniciou um movimento de oração. A princípio, esse movimento tinha 5 pessoas numa cidade. Mas essas 5 pessoas foram crescendo. Esse movimento de oração foi crescendo. De repente, as duas Alemanhas começaram a orar para que Deus intervisse naquela história, para que Deus não permitisse que as famílias continuassem separadas. E então, os meses foram passando e mais pessoas se uniram ao grupo de oração. No outono de 1989, milhares de pessoas se reuniram para orar em toda a Alemanha. Um grupo de pessoas em Berlim foi encorajado pelo movimento de oração e então também começaram a orar frequentemente. Todos se reuniam às segundas-feiras para orar. E esse movimento de oração inflamou as faíscas da liberdade. Suas orações fizeram a diferença na noite em que os muros de Berlim caíram. Após orar, cada um na tua igreja, após orarem, eles resolveram que eles tinham que agir, que não adiantava ficar só orando. E aquele medo, aquele temor de chegar próximo do muro e ser fuzilado, acabou. Eles não sabem como que acabou, porque todos temiam, todos não queriam desobedecer para correr o risco. E então eles avançaram cidade adentro, e então começaram a bater, a martelar o muro, de um lado e de outro. Veja como foi coisa de Deus mesmo, como que o Espírito Santo juntou todas aquelas pessoas que estavam orando para que todos fossem juntos. E os guardas
sabendo que quem chegasse próximo do muro poderia ser fuzilado, era a ordem. Nesta noite, eles pareciam paralisados e permaneceram em completo silêncio, enquanto as pessoas se apressavam através dos portões que davam para a Alemanha Ocidental. Então, os guardas celebraram com os demais e martelaram os muros. Eles se uniram com aqueles cristãos. Eles não ficaram parados, simplesmente deixaram aquelas armas de lado e foram lá junto, participaram. Veja como a oração é poderosa, irmãos, nas nossas vidas. Como a oração é uma arma mais poderosa que existe neste mundo. Se aqueles guardas eles estavam autorizados a fuzilar o primeiro que aparecesse. E quando apareceram, foram aparecendo um após o outro, e de repente era uma grande multidão martelando aquele muro. Eles simplesmente se ajuntaram àquelas pessoas. E aos gritos de alegria, eles comemoraram aquela liberdade, aquele momento que eles viveram. Um antigo adágio diz que a oração muda as coisas. Não podemos nos responsabilizar pela veracidade da oração, mas sabemos que pessoas orando mudaram o rumo da Europa. Pessoas que se reuniram para orar mudaram o rumo da Europa. Pessoas que se reuniram para orar mudaram o rumo da Segunda Guerra Mundial. E hoje nós temos a mesma oportunidade, a mesma necessidade. Nós sabemos, alguns dias atrás, não sei, na semana passada, ou início dessa semana, que eu vi um vídeo de um pastor agradecendo pelas orações, um pastor brasileiro que está lá na Ucrânia, porque ele diz que lá na Ucrânia alguns mísseis explodem no ar, e alguns tanques russos acabam o combustível, e os soldados russos ficam à mercê, dias sem tomar água, sem comer, e são aí então alimentados pelos ucranianos. Deus está agindo novamente. Deus está agindo na história, porque no momento que Deus tiver que cumprir todas as profecias, Ele vai agir. Mas é no momento certo. Deus tem um momento certo para tudo. Deus permitiu que a Segunda Guerra Mundial acontecesse, mas no momento certo, onde as pessoas sentiram necessidade de orar, de clamar, Deus interviu. Quando os alemães sentiram necessidade de clamar, de pedir a Deus misericórdia, Deus também interviu. Conosco hoje não é diferente. Quando nós sentimos necessidade de clamar dia e noite, clamar pelo Espírito Santo para que terminamos a obra, clamar pelo Espírito Santo para que os nossos parentes, nossos filhos, os pais, os amigos, os irmãos que estão longe dos caminhos do Senhor, os irmãos que aqui tiveram um dia, hoje não estão mais. Quando nós tivemos essa necessidade profunda, esse desejo profundo de sermos usados por Deus, Deus vai intervir, mas Ele nos respeita. Ele só vai intervir quando nós sentirmos do profundo do nosso coração esse desejo. Se nós não sentirmos esse desejo, Ele não vai intervir. Deus é bondoso demais, sábio demais para errar, e Ele conhece os nossos corações. Ele sabe que ainda não estamos sentindo essa necessidade muitas vezes, apesar de que estamos sendo abençoados. Ele tem derramado não chuvas, mas gotas de bênçãos em nossas vidas. E ai de nós se não fosse essas gotas de bênçãos que Ele derrama dia após dia em nossas vidas. Talvez a gente não entenda tudo sobre engenharia elétrica, mas isso não impede que a gente use alguns objetos que foram feitos pela engenharia elétrica, né?
nós temos o micro-ondas, que nós não entendemos como é que acontece todo o processo do micro-ondas, mas nós usamos o micro-ondas. Se uma coisa é infinita, isso não significa que nós não sabemos nada sobre ela. Significa que não importa quanto você saiba sobre ela, ainda há muito mais para conhecer. Não importa quanto nós estudamos sobre ela, há muito mais para estudar. Através dos séculos, os heróis da fé cresceram em oração intercessória. A oração intercessória é um fundamento bíblico. É uma arma que está à nossa disposição, que nós podemos usar a qualquer momento. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele nos diz algo sobre a oração. Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo não cessava de dar graças a Deus. Ele não cessava. Por isso também ele diz: tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações. Paulo, ele passou 1 ano e meio em Éfeso, e ele pensava dia e noite nos amigos que estavam lá. Ele pensava nas pessoas que ele conheceu lá naquele lugar, e ele orava para que Deus o abençoasse naquele lugar, abençoasse aqueles irmãos que lá ficaram, abençoasse aquelas pessoas que talvez ainda não tinham aceitado Jesus. Ele estava encerrado em Roma, ele estava isolado daqueles amigos e irmãos, como prisioneiro do governo romano. Ele se ajoelhava e orava mais ou menos assim: Querido Deus, lembra-te dos meus amigos e irmãos em Éfeso. Atua na vida deles, meu Senhor. Dá coragem a cada um deles. Dá esperança a meus amigos em Éfeso. Anima-os, impressiona-lhes o coração. Paulo, ele acreditava na oração intercessória. Em Filipenses 1, versículo 3 e 4, ele diz: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Mas em Colossenses 1, versículo 3, ele também disse: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. A oração, irmãos, é a nossa arma. É o que nós temos de mais poderoso. É a arma mais preciosa que Deus nos concedeu. A oração faz de nós conduto pelo qual Deus derrama as águas do rio da vida. Nós podemos ser rios de bênção para as pessoas ou rio de maldições. Pelo que Paulo orou em Colossenses 1, verso 9? Ele diz: Por esta razão também vós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esta foi a resposta de Paulo. Por que ele estava orando? Para que transbordasse de alegria e de conhecimento, para que aquelas pessoas não ficassem num conhecimentozinho de estudar a Bíblia na escola, ali junto com a lição da escola sabatina. Não! Paulo orava para que a igreja se transbordasse em conhecimento, que tivesse pleno conhecimento de Deus, que clamasse pelo poder de Deus, do Espírito Santo na vida deles. Esta era a oração de Paulo. A oração intercessória é algo maravilhoso.
Porque saber que um amigo está orando por você é algo maravilhoso. É muito maravilhoso saber que um filho, uma filha, o pai, a mãe ora por você, que o cônjuge ora por você. Não está Deus, mas espere, isso suscita algumas perguntas. Não está Deus sabedor de todas as coisas? Será que Deus não sabe de tudo que eu preciso? É necessário que eu ore pedindo a Ele todas as bênçãos? Será que Deus realmente depende tanto sim das nossas orações? Afinal, será que minhas orações fazem alguma diferença ou apenas me fazem me sentir melhor? A oração intercessória é a resposta para o grande conflito. No grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, há uma batalha entre as forças do inferno, com as forças da justiça. Neste conflito, Deus voluntariamente se limita. Foi o que eu já disse no início. Ele não viola o nosso direito de escolha. E Ele sabe o momento em que nós desejamos do profundo do nosso coração termos mais conhecimento. Ele sabe quando nós temos aquele desejo profundo, Ele sabe esse momento. Enquanto nós não temos esse momento, Ele não viola o nosso direito de escolha. Por isso, Ele se limita neste momento em que nós não temos esse desejo. Deus permite que o conflito se desenrole para que o universo inteiro veja o que o pecado traz e faz na vida dos seus filhos. O poderoso Deus escolheu atuar dentro dos regulamentos básicos do conflito entre o bem e o mal. Quer que eu ore ou não, Ele está procurando alcançar os membros da minha família. Quer eu ore ou não, há certa medida de proteção que Deus me concede através dos anjos. Mas quando eu oro e busco a Deus, eu lhe abro, por meio da oração, novos condutos de atuação que o possibilitam, no contexto do conflito entre o bem e o mal, fazer coisas que de outra forma Ele não faria. Quando nós oramos, nós abrimos uma janela, uma porta, um conduto. E Deus então, Ele entra, o Espírito Santo vem através desse conduto e faz a obra na nossa vida. Deus não só respeita o direito de escolha das pessoas que não estão orando, mas também respeita meu direito de escolher orar. O meu direito de implorar, de suplicar. Deus respeita e atua nesse momento. Quando oramos, Deus derrama seu Espírito através de nós. Esta é a segunda verdade maravilhosa sobre a oração intercessória. Ele tem poder. Há um texto maravilhoso na Bíblia que revela o que acontece quando intercedemos. Encontra-se em 1 João 5. Convido os irmãos que abram suas Bíblias. 1 João, capítulo 5. João 5, e o versículo 14, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por que segundo a sua vontade? Quer dizer que Deus é um ser assim que Ele tem, um dia Ele está de bom humor, outro dia Ele não está de bom humor? Hoje eu vou atender a oração desse meu filho porque ele está bonzinho, então, hoje eu estou de bem, então eu vou atender a oração dele. Amanhã eu não estou de bom humor, hoje eu não vou atender a oração. Será que é isso? Não, não é isso. É isso que eu acabei de falar aqui, ó. Ele não viola o nosso direito de escolha. Ele não viola. Não é porque Ele não quer atender a nossa oração, é porque nós não estamos dispostos a buscá-lo. Mas onde está a nossa confiança nele? Nossa confiança não está nas orações, não está em nossa fé. Nossa confiança está nele. E o texto continua, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora o versículo 16 aqui diz o que acontece quando você intercede. Se alguém vir
ver a seu irmão cometer pecado, não para a morte, mas qual é o pecado que leva à morte? É o pecado imperdoável. É o ponto em que a pessoa se rebela tanto em seu coração que se endureceu. Se rebela tanto contra as advertências de Deus. Se rebela tanto com as negligências no orar, no estudar a Bíblia, no congregar, no cumprir a minha parte como cristã. Eu negligencio tanto esses atos que o Espírito Santo eu já nem ouço mais o Espírito Santo falar à minha mente. Quando você e eu estamos ajoelhados, orando, buscando a Deus e nós nos tornamos um elo entre o céu e a terra. Nós nos tornamos o conduto pelo qual Deus derrama as águas do rio da vida. O poder de Deus é derramado através dos intercessores. Não é à toa que de vez em quando a gente ouve lá uma mensagem no culto do poder. Não vejo a hora que chega o meu dia de oração. Ou então, puxa, só a igreja do Vitória Regia agora está sendo... só os irmãos do Vitória Regia agora que está sendo sorteado pela oração. Ou só os irmãos do SIC que estão sendo sorteados pela oração. A oração intercessória é algo que nós devemos desejar, tanto receber como oferecer. A oração intercessória é a nossa arma de guerra. Um grupo de médicos e cientistas de São Francisco, na Califórnia, médicos, cirurgiões cardíacos, eles separaram alguns pacientes e pegaram o nome desses pacientes e entregaram para um grupo de cristãos fervorosos, que fazia da oração a sua arma diária. E essas pessoas não sabiam que seus nomes estavam em oração. E também um outro grupo de pessoas que não foram, de pacientes que ninguém orou por eles. Ao final de 2 meses, esses pacientes que foram orado por eles não precisaram de medicamentos, não precisaram de consultas, não tiveram infecção e precisaram de menos medicamento. Só levaram aquele medicamento após alta. Enquanto aquele outro grupo que não foi orado por eles tiveram um quadro grave de infecção, voltaram várias vezes no hospital depois naquele meio tempo de 2 meses, e eles tiveram todo tipo de dificuldades num pós-operatório. Veja como a oração é eficaz. A oração intercessória é bíblica. A oração intercessória tem poder. A oração faz a diferença. Quando oramos, Deus responde. Quando oramos, o Espírito Santo é derramado. Quando oramos, Deus nos dá sabedoria e poder. Quando buscamos sua face, intercedendo fervorosamente por outros, os anjos do céu vêm em resposta às nossas orações para trazer luz, verdade, cura e proteção. Cura e proteção. Na batalha entre o bem e o mal, a oração é uma arma espiritual nas mãos dos fiéis para derrotar o inimigo. Na batalha entre o bem e o mal, precisamos mais do que a força humana. Não estamos à altura das forças do maligno. Não venceremos usando nossas próprias forças. Só iremos vencer ouvindo a doce voz de Jesus. Ó doce voz que me vem embalar. Ó doce voz de Jesus. Porque sou fraco, mas Ele é forte. Sou ignorante, mas Ele é sábio. Sou débil, mas Ele é poderoso. Eu não posso, mas Jesus tudo pode. Eu não sei como alcançar os meus queridos, meus irmãos queridos que hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Meus filhos, minha família que nunca aceitou o Salvador, mas Ele sabe. A minha parte é orar. A minha parte é desejar o poder do Espírito para terminar a obra do Senhor. Na intercessão eu confio nele para realizar seu propósito em minha vida e na vida daqueles por quem estou orando. Deposito minha confiança em Jesus,
agora e para sempre. Que Deus nos abençoe, que Ele nos use, que nós possamos sentir um desejo profundo de entregar a nossa vida na mão dEle e buscar esse poder que somente Ele pode nos dar. Que possamos usar essa arma que temos ao nosso alcance, que possamos usar todos os dias para que possamos ser vencedores, assim como aqueles cristãos da Segunda Guerra foi. Aqueles cristãos da Alemanha que não suportaram ver seus familiares separados, oraram e foram vitoriosos. Que Deus nos abençoe. Será que nós temos uma mensagem musical, Alice? Não? Então tá bom. Não quer cantar hoje? Então tá bom. Então vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino. Eu esqueci o número. 261. Oremos. Todo-Poderoso e Santo Deus, aqui está a parte dos teus filhos, Pai, que vieram te adorar. Por favor, Eterno, que possamos, Senhor, com o teu poder, sentir aquele desejo profundo de salvação, de santificação, de receber a chuva serôdia, Pai, para que possamos ser um canal de bênção, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar mais, a ter mais tempo a sós contigo, a passar mais tempo aos seus pés, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a termos o desejo de vir à Tua face. Ó Senhor, dá-nos uma fé inabalável, uma fé que move montanhas, assim como o Senhor disse em Sua palavra. Abençoa-nos, ó Pai, sei com Teus filhos que aqui não puderam estar e com aqueles que vão assistir em casa. Ó eterno Deus, leva-nos para nossos lares nesse momento e abençoa-nos no próximo sábado, quando estaremos aqui novamente para Te adorar. Perdoa-nos, Senhor, ó Deus, os nossos pecados e fica com cada um de nós. Abençoe cada família aqui representada. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e agradecemos. Amém.